A Embrapa começou a surgir em 1971, 72, quando um grupo foi criado no Rio de Janeiro por determinação do ministro Ciro Lima para estudar por que a produção da agricultura brasileira não crescia às taxas necessárias. Naquele tempo, tinha uma crise de alimentos séria no Brasil e tinha um outro problema também que às vezes é referido. Nós tínhamos já uma conta acumulada no exterior, consequência do financiamento da industrialização muito grande. Então o Brasil precisava de aumentar as exportações. Então duas coisas foram determinantes na criação da Embrapa. A crise de alimentos, de fato os preços de alimentos estavam subindo a taxas muito elevadas, até 6% ao ano naquela época, 73, 74, e também a necessidade, a segunda causa, a necessidade de aumentar a produção agrícola brasileira, abastecer bem o país e, em seguida, com esse excedente, pagar uma parte das contas externas. A Embrapa não passou por transformações, ela foi baseada num conjunto de princípios e esses princípios estão presentes até hoje. Eu posso dizer para vocês quais são os princípios principais. Primeira coisa, empresa pública, com flexibilidade para administrar, contratar pessoal. Flexibilidade para administrar orçamento. Independência de decisão, independência de correntes políticas que tem aqui dentro do Brasil. Então, esse princípio prevalece. O outro princípio fundamental da Embrapa foi formação de recurso humano. A ideia predominante da Embrapa é que a pesquisa tem que produzir 2 produtos todo o ano. O primeiro produto é tecnologia, conhecimento, que são úteis para os agricultores brasileiros e para a sociedade brasileira. O segundo produto, tão importante quanto o primeiro, é pesquisadores e servidores mais bem treinados. Então a Embrapa sempre investiu em treinamento e a ideia fundamental, já no começo da Embrapa, é que os pesquisadores da Embrapa teriam que ter nível internacional. Portanto, nós estabelecemos um programa de pós-graduado, mandamos todo mundo fazer mestrado e doutorado, chegamos a treinar nos primeiros 15 anos da Embrapa 3.000 pesquisadores e hoje a Embrapa tem 1.700 pesquisadores com PhD num quadro de 2.000 pesquisadores. Pesquisa é pesquisador. Todos os países aí que o ICA está relacionado, não adianta botar dinheiro em pesquisa se não tem pesquisador treinado e competente e também laboratórios. Investir em pesquisa sem pesquisadores treinados e laboratórios competentes é jogar dinheiro fora. O outro princípio que foi muito importante para a Embrapa é a Embrapa ser do tamanho do Brasil. Então nós temos hoje 47 unidades, abrangemos praticamente todos os estados do Brasil e temos uma dimensão internacional também, que é outra coisa muito importante. Pesquisa só no Brasil não vai para lugar nenhum. O pesquisador da Embrapa tem que estar conectado com o mundo inteiro. Então nós temos laboratórios no exterior. Então, essa preocupação com a área internacional é muito grande. E mais recentemente, já depois de ter dominado a tecnologia tropical, o Brasil está assistindo os países da África e aqui da América Latina também. O país tem um problema sério de tecnologia. Todos os países aqui da América Latina têm um problema de tecnologia sério. Tem que resolver o problema de tecnologia. Infelizmente, a tecnologia é específica. Conta local, etc. Então, cada país tem que ter a sua instituição de pesquisa. Mesmo que ele tenha pouco recurso, tem uma instituição de pesquisa menor, entende? E faça acordo com países que têm já uma tradição maior em pesquisa, inclusive com países fora da América Latina, como a América do Norte, Europa, etc. A ideia da Embrapa é essa, é conexão com o mundo todo. E eu acho que os outros países aqui da América Latina devem fazer a mesma coisa, se querem modernizar a sua agricultura. Agora, eu quero deixar uma menção clara para o ICA. Foi um grande negócio para o Brasil modernizar a sua agricultura. Os países da América Latina deviam pensar nisso, que é um grande negócio modernizar a agricultura. Você imagina, o Brasil tinha uma enorme dívida externa.
o excedente exportável. O Brasil está se transformando no segundo maior exportador de alimentos, além de ser o primeiro em vários produtos. Esse excedente exportável pagou grande parte da dívida externa do Brasil e permite o Brasil hoje ter uma grande quantidade de dólares em reservas. Portanto, quero frisar bem isso, modernizar a agricultura não é uma questão de poesia, de interesse pela ciência, é simplesmente uma esperteza no mundo dos negócios. Para o Brasil foi o melhor negócio que ele fez, muito melhor que a industrialização, que foi uma coisa importante para o Brasil. Quantos porcentos de agricultores é necessário para produzir 87% do valor bruto da produção? Então a resposta é o seguinte: aqui no Brasil, 11% de todos os produtores produziram 87% da produção. Os outros 13% foram produzidos pela grande maioria dos produtores, mas cada produtor desses 13%, cada produtor produziu muito pouco. Então aqui no Brasil tem uma grande concentração da produção, ou seja, um número pequeno de produtores está produzindo a maior parte da produção brasileira. Agora a pergunta: isso é característica do Brasil? Não é característica do Brasil. Lá nos Estados Unidos também 11% dos farmers americanos, ou produziram também 87%, igual ao Brasil. E a Europa, que tem uma tradição de 3.000 anos de agricultura, a Europa é diferente? Não, apenas 13% dos produtores, um pouquinho mais que o Brasil e os Estados Unidos, produziram 87% da produção lá na Europa. Então, isso é um fenômeno característico dos países que passaram, em 60 anos, a partir mais ou menos de 1950, passaram por uma grande revolução na sua agricultura. Não houve tempo para incorporar todo mundo, mas deixou um problema importante. Como é que a Europa e os Estados Unidos trataram do problema? Deram um grande subsídio para a agricultura. O subsídio europeu e americano premiou muito a grande produção. Então, ao invés de resolver esse problema de desigualdade, o subsídio americano e coisa aumentaram a desigualdade, mas eles foram criados com a ideia exatamente de resolver o fato que uma grande parte dos produtores da Europa e dos Estados Unidos não foram capazes de modernizar suas agriculturas. E esse é o ponto importante que tem. Então o Brasil, os Estados Unidos e a Europa têm o mesmo problema. Nós estamos com a grande massa de produtores que não incorporou a tecnologia ainda à sua vida cotidiana. Não incorporando a tecnologia, eles não têm como resolver o problema de pobreza com a agricultura. Para resolver o problema de pobreza com a agricultura, tem que modernizar a agricultura porque eles dispõem de pouca terra. Esse é um ponto fundamental que tem que ser examinado com cuidado, entende? E o governo brasileiro está muito preocupado com isso, vai criar uma agência, porque a hipótese fundamental que havia aqui no Brasil, que esse pessoal não modernizou a sua tecnologia porque o conhecimento não chegou a eles. Então o governo brasileiro vai estar passando por estudos profundos, pelos quais nós vamos encontrar um jeito de intensificar muito a assistência técnica para a agricultura familiar e os pequenos produtores aqui no Brasil. Mas a pergunta minha é o seguinte: é só a tecnologia que não está deixando esse pessoal modernizar? Não é só a tecnologia. Provavelmente mais importante do que a difusão de tecnologia é o fato de que os pequenos agricultores aqui no Brasil, eu não sei nos outros países da América Latina, os pequenos produtores aqui no Brasil recebem muito menos pelo que produz e pagam muito mais caro pelos insumos que compram. Então tem um problema de imperfeição que tem que ser resolvido. Esse problema de imperfeição de mercado não é maldade do sistema capitalista. Não sendo maldade do sistema capitalista, cabe política pública. E o governo brasileiro está muito preocupado em resolver esse problema, vai intensificar muito a assistência técnica para os pequenos produtores, vai criar uma agência para esse fim, está anunciado isso nos jornais, e certamente essa agência vai cuidar das imperfeições de mercado.